Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Vamos para mais uma oração da noite. Se você chegou até aqui hoje, existe um motivo. Não foi acaso, não foi coincidência, não foi só mais um vídeo aparecendo na sua tela. Algo dentro de você sabe que essa noite precisa ser diferente. Talvez o dia tenha sido pesado demais. Talvez você esteja cansado de pensar, de tentar resolver tudo sozinho, de carregar um peso que ninguém vê. E agora que o silêncio da noite chegou, os pensamentos começaram a falar mais alto. Aleluia! Antes de você dormir, eu preciso te dizer algo com toda clareza. Deus não perdeu o controle da sua vida. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Ele continua no comando. E talvez o seu maior erro hoje tenha sido tentar segurar sozinho aquilo que Deus nunca pediu para você carregar. Essa noite não é só mais uma noite, é um ponto de entrega. É o momento em que você decide se vai continuar lutando sozinho ou se finalmente vai descansar em Deus. E o que você fizer nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você vai dormir hoje. Fica comigo até o final, porque existe algo que você precisa ouvir antes de fechar os olhos. E quando você entender isso, a sua noite não será mais a mesma. Talvez você esteja tentando ser forte o tempo todo, tentando resolver tudo, controlar tudo, entender tudo. Mas quanto mais você tenta, mais cansado você fica. E lá no fundo, você já percebeu que essa força não está sendo suficiente. Não é falta de esforço, é excesso de controle. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. Nem tudo na sua vida precisa ser resolvido hoje. Nem tudo depende de você. E enquanto você insiste em segurar o que está além das suas mãos, a sua paz vai sendo roubada aos poucos. Deus não está esperando você ficar mais forte. Ele está esperando você parar de resistir. Porque enquanto você tenta controlar, você não descansa. E enquanto você não descansa, você não confia. Essa noite não é sobre fazer mais. É sobre soltar. Soltar o medo, soltar a ansiedade, soltar a necessidade de ter todas as respostas. Porque a sua paz não vai nascer quando tudo estiver resolvido. Ela começa quando você decide confiar, mesmo sem entender. E nos próximos momentos, você vai perceber que existe uma forma diferente de terminar esse dia. Uma forma que não depende da sua força, mas da presença de Deus. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas chega na noite carregando o corpo cansado, mas a mente acelerada. Você deita, fecha os olhos, mas por dentro tudo continua em movimento. Pensamentos que voltam, cenários que você tenta resolver, preocupações que parecem maiores no escuro. E é exatamente nesse momento que a ansiedade ganha força. Você tenta descansar, mas a sua mente não permite. Revive conversas, imagina problemas, cria respostas que talvez nunca serão necessárias. E sem perceber, você entra em um ciclo onde o corpo quer dormir, mas a alma continua inquieta. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas noites você deitou esperando paz, mas encontrou inquietação? E o mais difícil é que ninguém vê essa luta. Por fora está tudo em silêncio, mas por dentro existe uma guerra acontecendo. Talvez hoje tenha sido assim. Você segurou tudo durante o dia, foi forte, resolveu o que deu, ignorou o que doía. Mas agora, sozinho, tudo voltou com mais intensidade. E a verdade é que isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você está tentando carregar coisas que não foram feitas para você suportar sozinho. Existe algo que precisa mudar antes de você dormir hoje. Porque se nada mudar, amanhã começa igual. O mesmo peso, a mesma ansiedade, o mesmo cansaço acumulado. Mas existe um caminho diferente. E é exatamente agora que você vai começar a entender. Existe algo acontecendo além do que os seus olhos conseguem ver.
Enquanto você está preocupado, tentando entender, tentando antecipar o que pode dar errado, Deus já está agindo em áreas que você nem imagina. O problema é que você está olhando só para aquilo que está fora de controle, e isso te faz esquecer de quem realmente está no controle. Você mede a situação pelo que sente. Deus governa a situação pelo que Ele já decidiu. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque aquilo que parece atraso para você, muitas vezes é proteção. Aquilo que parece silêncio, muitas vezes é Deus trabalhando sem fazer barulho. Você não precisa enxergar para que Deus esteja agindo. Você precisa confiar, e essa confiança não nasce quando tudo está resolvido. Ela nasce exatamente nesse lugar onde você não entende nada, mas decide descansar mesmo assim. Enquanto você tenta organizar tudo na sua mente, Deus já está organizando caminhos que você não conseguiria construir sozinho. E quanto mais você insiste em controlar, mais você se afasta dessa paz, que só existe quando você entrega. Talvez o que está faltando não seja resposta, seja rendição, porque quando você se rende, você sai do lugar de peso e entra no lugar de cuidado. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Você não vai carregar mais isso sozinho. Agora eu quero que você pare por um momento e se posicione de forma diferente. Não como alguém que está tentando resolver tudo, mas como alguém que decide entregar. Respira fundo, diminui o ritmo. Porque o que você vai fazer agora não é apenas ouvir uma oração, é participar dela. Escreva agora aqui nos comentários como um ato de fé: Deus está no controle. Agora, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nesta noite eu me coloco diante de Ti como estou. Sem máscaras, sem força aparente, sem tentar esconder o que eu sinto. O Senhor conhece cada pensamento que passou pela minha mente hoje, cada preocupação que tentou roubar minha paz, cada medo que eu não tive coragem de falar para ninguém. Eu entrego agora tudo aquilo que eu tentei controlar. Eu solto o peso que não é meu. Eu reconheço que existem coisas que estão além das minhas mãos, mas nunca estiveram fora das tuas. E por isso eu descanso. Leva de mim a ansiedade que me impede de dormir em paz. Silencia os pensamentos que me cansam. Tira de mim a necessidade de ter todas as respostas agora. E coloca no meu coração a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Eu renuncio o medo do amanhã. Renuncio à preocupação excessiva. Renuncio essa sensação de que tudo depende de mim. Porque eu escolho confiar em Ti. Guarda minha mente nesta noite. Protege meus pensamentos enquanto eu durmo. Que nenhum medo tenha mais voz do que a Tua presença. Que nenhuma preocupação seja maior do que a Tua paz. E enquanto eu descanso, trabalha por mim. Move o que precisa ser movido. Resolve o que eu não consigo resolver. Abre caminhos que eu não consigo enxergar. Eu não vou dormir carregando peso. Eu vou dormir confiando. Agora fique em silêncio por um instante. Não como alguém que está esperando algo acontecer, mas como alguém que já entregou e agora descansa. Fecha os olhos se puder. Respira de forma mais lenta. Percebe o seu corpo desacelerando. Percebe que o peso já não está mais nas suas mãos. Você não precisa falar nada agora. Deus já ouviu. Deus já recebeu. E existe uma paz que começa a tomar espaço quando você para de lutar internamente. Deixa esse silêncio trabalhar dentro de você, porque é nesse lugar que a presença de Deus se torna real. Não na pressa, não na ansiedade, mas na quietude, onde você não precisa provar nada, não precisa resolver nada, só precisa permanecer. Se algum pensamento tentar voltar, não lute contra ele. Apenas solta novamente. Volta para esse lugar de descanso, porque agora você não está sozinho dentro da sua própria mente. Existe cuidado, existe direção, existe paz. E enquanto você permanece nesse silêncio,
algo dentro de você começa a se reorganizar. A sua respiração muda, o seu coração acalma, a sua mente desacelera. E sem perceber, você começa a experimentar aquilo que você estava buscando desde o início desse dia. Permanece mais alguns segundos assim, apenas recebendo, apenas descansando. Recebe isso com fé agora. Essa noite não vai terminar como começou. Existe uma mudança acontecendo dentro de você, mesmo que ainda seja silenciosa. Você entrou aqui carregando peso, mas não vai sair da mesma forma. Porque quando você decide confiar, algo no mundo espiritual se move. Você vai dormir em paz. Não porque tudo foi resolvido hoje, mas porque você decidiu entregar. E essa decisão muda tudo. Enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Enquanto seus olhos estão fechados, caminhos estão sendo preparados. Enquanto você dorme, respostas começam a se formar. Aquilo que parecia fora de controle está nas mãos certas. Aquilo que te preocupava já não precisa mais te dominar. Existe cuidado sobre a sua vida. Existe direção sendo liberada. Existe proteção sobre essa noite. Amanhã você não vai acordar com o mesmo peso. Existe leveza sendo construída agora. Existe uma nova forma de enxergar o que você está vivendo. E quando você abrir os olhos, você vai perceber que algo mudou, mesmo que ainda não consiga explicar. Descansa. Deus está no controle, e isso é tudo que você precisa para dormir em paz. Se essa oração falou com você de alguma forma, não ignora isso. Existe um motivo pelo qual você chegou até aqui e existe uma resposta que começou dentro de você agora. Não deixe esse momento terminar quando o vídeo acabar. Antes de dormir, volta e ouve novamente. Permite que essas palavras entrem mais fundo, porque quanto mais você escuta, mais a sua mente aprende a descansar em Deus. E eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Escreve amém nos comentários, não como rotina, mas como um posicionamento. Como alguém que decide confiar, mesmo sem entender tudo. Se você conhece alguém que precisa dessa paz hoje, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma simples atitude pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para não dormir carregando o mesmo peso que você sentiu. E toda vez que a ansiedade tentar voltar, você já sabe o caminho. Volta aqui. Volta para esse lugar. Porque essa não é só uma oração, é um ponto de descanso para a sua alma. Agora sim, pode fechar os olhos. Você não está sozinho. Se essa oração falou com você, deixa o seu gostei como um ato de fé, compartilha o link desse vídeo no status do seu WhatsApp e com alguém que precisa dessa palavra para terminar bem o dia e dormir em paz. Fique na paz. Permaneça firme, porque enquanto você dorme, Deus continua trabalhando por você. Amém.